Quando o medo tenta vencer, ele não chega gritando. Às vezes ele sussurra, às vezes ele passa silencioso pela porta dos nossos pensamentos e se instala com cuidado, como se fosse parte de nós. Ele nos lembra dos riscos, dos fracassos, daquilo que não deu certo ontem, e insiste que o amanhã não tem nada a oferecer. O medo é hábil em pintar cenários sombrios, em transformar pequenos desafios em montanhas enormes. Mas o medo nunca conhece toda a verdade, porque ele ignora a força do Deus que caminha conosco. Ele esquece que antes de qualquer tempestade existir, o Senhor já tinha posto limites no mar, já tinha desenhado o horizonte, já tinha dado forma ao que parecia impossível. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. E quando esta palavra, simples e direta, entra no coração, algo começa a mudar. O ar fica menos pesado, os pensamentos ficam menos escuros e algo dentro de nós desperta. A lembrança de que não estamos sozinhos. É curioso como nos acostumamos a tentar resolver tudo pelas nossas próprias mãos. Acordamos pensando em como garantir segurança, como evitar perdas, como nos proteger. E a cada falha, a cada frustração, o medo cresce de novo. É como uma tempestade que volta sempre que o céu ameaça escurecer. Mas aqueles que pertencem a Jesus Cristo têm uma certeza diferente. Não importa se o vento sopra com violência, não importa se as ondas ameaçam nos derrubar, Ele está no barco. E quando Jesus está no barco, o medo perde o controle. Às vezes nós esquecemos disso, como os discípulos esqueceram naquele dia em que o Mestre dormia, e eles achavam que iriam afundar. Eles viram a água entrando, viram a força da tempestade, mas não viram que a presença do Filho de Deus era maior que o vento. Mestre, não te importa que pereçamos? Eles perguntaram. Aquele clamor, aquela urgência, aquela falta de fé momentânea é tão humana. Jesus se levantou e ordenou: acalma-te. E o mar obedeceu. O medo às vezes é isso, o mar agitado no nosso peito. E Jesus continua repetindo a mesma ordem mesmo que a gente não perceba. Ele fala pelas Escrituras, pelas memórias de tantas vitórias que já vivemos, pela paz que sentimos de vez em quando sem nem entender de onde veio. Mas nós, muitas vezes, insistimos em escutar apenas o barulho da água. A fé não é a ausência de medo. A fé é atravessar o medo com confiança. A fé não apaga o vento, mas nos ensina a olhar para o céu e lembrar de quem controla a tempestade. Existem momentos em que o coração parece pequeno demais para carregar tanta coisa. A preocupação com a família, com a saúde, com as contas, com a vida espiritual, com os erros que cometemos. O medo tem o hábito de se multiplicar quando encontra terreno fértil no pensamento cansado. Ele se alimenta do silêncio das orações que deixamos de fazer, dos versículos que deixamos de ler, das conversas sinceras com Deus que abandonamos porque achávamos que já sabíamos tudo. Mas quando nos aproximamos dele de novo, o medo diminui. Não some instantaneamente, porque o processo de cura nem sempre é imediato, mas diminui. Deus não nos prometeu um caminho sem lutas, mas prometeu presença. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Essa não é apenas uma frase para decorar, é uma verdade para habitar. E talvez hoje você esteja cansado. Talvez esteja tentando mostrar para os outros que é forte, enquanto por dentro sente vontade de desabar. Talvez esteja segurando lágrimas porque acha que precisa ser a rocha da família, o apoio de todo mundo. Talvez esteja se cobrando demais, achando que a sua fé deveria ser maior, mais firme, mais madura. Mas Deus não está olhando para você com reprovação. Ele não exige que você não tenha medo. Ele apenas pede que você não permita que o medo seja maior do que a confiança nele. Jesus conhece a sua fraqueza, conhece as suas dúvidas, conhece as batalhas internas que ninguém vê. E ainda assim te chama, vem para perto, descansa, entrega. Talvez você já tenha vivido momentos que pareciam impossíveis de superar. Talvez olhe para trás e perceba que não sabe como atravessou algumas fases da sua vida. É porque você não atravessou sozinho.
Deus estava lá quando você não tinha palavras para orar, quando você não conseguia levantar a cabeça, quando a noite parecia longa demais. E Ele continua aqui agora, convidando você a respirar fundo, a soltar um pouco desse peso e lembrar: não importa o tamanho do medo, ele é maior. Não importa a intensidade da tempestade, ele continua no controle. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você só precisa confiar que Deus continua sendo o teu refúgio. Às vezes, o medo tenta vencer justamente quando estamos prestes a dar um passo importante. Ele aparece na véspera de um novo projeto, antes de uma conversa difícil, quando uma porta está prestes a se abrir. O medo tem uma habilidade quase cruel de aparecer no momento em que Deus começou a mover algo em nosso favor. Parece coincidência, mas não é. Quando a fé começa a florescer, o inimigo tenta sufocar, não porque ele tenha poder sobre você, mas porque ele sabe que um coração que confia no Senhor se torna inabalável. Não é que as circunstâncias mudem imediatamente, é que o olhar muda. De repente, aquilo que parecia impossível passa a ser decidido na oração e não apenas na lógica humana. Quantas vezes você já disse para si mesmo: eu não consigo, eu não sou capaz, vai dar errado, não tenho forças? Em alguns momentos da vida, essas frases saem de forma automática, quase como uma reação. Mas Deus nunca nos chamou para viver com medo. Ele nos fez para caminhar com coragem, mesmo quando os nossos pés tremem. A Bíblia diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Esse versículo é como um abraço. Ele lembra que o medo não é parte da nossa identidade. Ele é um invasor. Podemos até senti-lo, mas nunca devemos aceitá-lo como um definidor do nosso destino. Levar a vida com Jesus não significa que você sempre terá todas as respostas. Significa que você não precisa atravessar as perguntas sozinho. Quando o medo tenta vencer, a alma procura justificativas, procura culpados, procura atalhos. Mas Deus te chama para algo diferente. Ele te chama para descansar. Não no sentido de parar, mas no sentido de confiar. Quando você faz uma oração sincera, mesmo que seja curta, mesmo que seja apenas Senhor, ajuda-me, algo invisível acontece. O céu se movimenta em favor daqueles que clamam. Talvez você não veja na hora, talvez não sinta imediatamente, talvez pense que nada aconteceu. Mas a fé não depende de sensações. A fé sabe que Deus age, mesmo no silêncio. A verdade é que ninguém vence o medo escondendo os sentimentos. Você não vence fingindo que está forte quando está despedaçado por dentro. Jesus entende quando você chega a Ele chorando, confuso, sem saber por onde começar. Lembra de Pedro? Ele caminhou sobre as águas, mas quando olhou para o vento, começou a afundar. A Bíblia poderia mencionar esse momento com frieza, mas ela é viva. Descreve o medo, mostra o caminho, registra o grito desesperado: Senhor, salve! E Jesus, imediatamente, estendeu a mão. Talvez essa seja a palavra mais linda desse episódio. Imediatamente. Ele não esperou Pedro recuperar a postura, ele não esperou Pedro lembrar da fé, ele não esperou Pedro se recompor. Jesus socorreu no exato instante em que o medo tomou conta. Se você sente que está afundando agora, saiba, não é tarde demais para pedir ajuda. Jesus não rejeita quem pede socorro. Ele não rejeita o quebrado, o ansioso, o que não tem respostas. Ele estende a mão também para você. E ele não pergunta por que você duvidou antes. Ele pergunta onde você quer caminhar com ele agora. Às vezes, o medo nos rouba a perspectiva do presente. A gente fica preso no passado, nas dores antigas, nas perdas que tivemos, e esquece que Deus não nos define pelas derrotas. Ele nos define pela graça que renova a cada manhã. É como se o Senhor dissesse: Filho, levante-se. O medo não é tua morada. Eu sou. Há momentos em que o coração tenta prever o pior. A mente cria cenários que talvez nunca aconteçam, mas que são capazes de paralisar completamente a nossa vida.
Você já viveu aquele tipo de ansiedade silenciosa que não se vê nos olhos, mas se sente no peito? É como um peso invisível. E mesmo sem perceber, a respiração fica curta, a esperança diminui, a alma se encolhe. Nesses momentos, Deus não exige grandes discursos. Ele aceita o que você consegue entregar. Um versículo murmurando baixinho antes de dormir. Uma mão sobre o peito enquanto você sussurra: Jesus cuida de mim. Uma lágrima que escorre no meio da madrugada. Tudo isso é oração. Tudo isso é encontro com o Senhor. O medo sempre tenta se instalar quando você perde o controle. Porém, existe algo libertador em admitir que você não comanda tudo. Nós não somos Deus. Não controlamos a vida, as pessoas, os resultados. E isso não é fraqueza, é liberdade. Porque se você entende que não precisa ser o autor de cada capítulo da sua história, você descobre o descanso de permitir que o autor original escreva. Ele sabe onde colocar pausas, onde colocar pontes, onde colocar viradas inesperadas. A fé não é uma fuga da realidade. Ela é a coragem de olhar para a realidade e dizer: mesmo assim, eu confio. E é nessa postura que o medo começa a perder o poder. Quando você sente que a tempestade vai te engolir, lembre-se: Deus não abandona seus filhos no meio do caminho. Ele não traz você até aqui para te deixar cair. Ele não permite batalhas para te destruir, mas para te fortalecer. Você já venceu tantas coisas que pensou que não suportaria. Talvez você nem lembrava, mas Deus lembra de cada passo. Ele viu quando você levantou, quando você recomeçou, quando você acreditou de novo. Ele viu quando você tentou, mesmo com medo. E é isso que move os céus. Não a perfeição, mas a entrega. Há uma verdade que não podemos esquecer. O medo sempre tenta se ampliar quando encontra silêncio espiritual. Quando nos distanciamos de Deus, mesmo que sem intenção, começamos a depender demais de nós mesmos. É então que tudo fica pesado. A vida se torna cálculo, esforço, preocupação, cobrança. Quando Jesus deixa de ser o primeiro lugar, o vazio volta a ocupar os espaços que deveriam estar repletos de fé. Ninguém acorda um dia e diz: hoje vou confiar somente no meu próprio braço. Não, isso acontece devagar. Uma oração perdida aqui, uma leitura bíblica adiada ali. Amanhã eu converso com Deus. E quando percebemos, o coração está vulnerável, a mente cansada, o espírito inquieto. O medo ganha terreno quando a gente esquece que tem a quem recorrer. Mas Deus nunca esquece de nós. Ele não dorme, não se distrai, não desliga os olhos da nossa caminhada. Às vezes pensamos que Ele está distante porque o silêncio da resposta incomoda, porque o tempo parece não se mover. Mas o silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes é proteção. Ele está trabalhando em lugares que os seus olhos não alcançam, preparando caminhos que você ainda não vê. Foi assim com tantos que confiaram nele. Abraão esperou e a promessa veio. José sofreu, foi traído, mas o propósito o alcançou. Davi fugiu, mas o trono já estava reservado para ele. Nenhum desses homens era gigante o tempo todo. Eles tiveram medo, eles tiveram dúvidas, eles choraram. E mesmo assim, Deus cumpriu o que havia dito. Você também não precisa ser herói todos os dias. Às vezes, o ato mais espiritual que você pode fazer é simplesmente dizer: Senhor, eu não sei como resolver, mas confio que Tu sabes. Essa rendição não é desistir, é entregar o volante ao único que sabe para onde a estrada leva. Quando você solta, Ele guia. Quando você descansa, Ele move. Quando você larga o controle, Ele revela o que estava oculto. A vida cristã não é sobre a quantidade de passos que você consegue dar sozinho, mas sobre os momentos em que você aceita caminhar ao lado do Mestre. Jesus nunca chamou ninguém para vencer por conta própria. Ele disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O convite não é para os fortes, é para os cansados. Em algum momento da caminhada, você vai perceber que a paz não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Há pessoas que têm tudo,
casa, conforto, estabilidade, e ainda assim vivem com medo. Há outras que têm pouco, mas dormem em paz. Porque o descanso não é fruto da matemática financeira nem dos planos perfeitos. Ele nasce no coração de quem aprendeu a confiar no invisível. A fé não vê com os olhos, ela enxerga com o espírito. E quando você começa a olhar pela lente de Deus, o medo perde seu formato. Ele não desaparece, mas se torna pequeno diante da grandeza do Criador. É incrível como o medo gosta de lembrar-nos do que já deu errado, mas raramente cita o que deu certo. Ele nunca recorda as vezes em que você superou obstáculos, as vezes em que você foi protegido, as vezes em que uma porta se abriu inesperadamente. Ele ignora o cuidado de Deus porque o medo vive do passado quebrado. Mas a fé vive do Deus eterno. Quando você se lembra dos momentos em que foi sustentado, algo se acende dentro de você. Você começa a perceber que não era sorte, não era coincidência, não era acaso, era propósito, era intervenção divina. A mão de Deus estava lá, mesmo quando você não percebeu. Há pessoas que, quando enfrentam o medo, tentam calá-lo com força. Eu não posso sentir isso, eu preciso ser corajoso. Só que coragem não é fingir que nada dói. Coragem é sentir, admitir e ainda assim seguir. Quando Jesus esteve no Getsêmani, ele sentiu. A angústia foi real, ele suou sangue, ele orou. A oração não foi fria, não foi ensaiada, não foi perfeita, foi humana. Foi um coração que sente dizendo ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Mas ele também disse: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. A vitória não está apenas na cruz, ela começou no momento da rendição. Talvez você esteja vivendo seu próprio Getsêmani. Talvez esteja diante de algo que parece pesado demais. Talvez você esteja pedindo que o cálice passe. Mas mesmo que não passe agora, existe um Pai ao seu lado. Existe um propósito. Existe uma glória que você ainda não compreende. Quando você se dobra diante de Deus, o medo se dobra diante de você. Não porque você é poderoso, mas porque você está debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91:1. Esse versículo não é poesia vazia, é um abrigo. Ele diz: descanse aqui. Pare de lutar sozinho. Pare de tentar salvar-se com as próprias mãos. Deixe Deus te segurar. Quando você corre para os braços do Senhor, o medo precisa recuar. Ele não consegue habitar onde a presença de Deus está viva. O mundo vai tentar te convencer de que coragem é nunca sentir medo. Mas isso é mentira. Coragem é sentir medo e ainda assim confiar. A alma que confia não é a alma que nunca treme, é a alma que treme, mas não solta a mão de Jesus. O medo não te define. O fracasso não te define. A dor não te define. Quem te define é o Deus que te chamou pelo nome, que te viu antes de você ser formado, que te amou antes de você saber que existia. E quando essa verdade se instala, você começa a enxergar a vida com outros olhos. Não mais como uma batalha constante para sobreviver, mas como uma caminhada guiada por aquele que é a venceu o mundo. Há momentos em que o medo veste a máscara da lógica. Ele diz que você precisa ser sensato, que é melhor não tentar, que é mais seguro evitar, que o risco não compensa. Ele fala como se estivesse te protegendo, mas no fundo está te aprisionando. O medo sempre vai querer te impedir de viver aquilo que Deus preparou. Ele te convence a viver em uma zona de conforto que parece tranquila, mas que aos poucos vai roubando sua alegria. Você olha para a vida e percebe que nada é realmente ruim, mas também nada é realmente vivo. Tudo fica no meio termo morno, estático. E quando percebe, já faz muito tempo que você não sonha, não arrisca, não se move. É como se estivesse respirando, mas sem existir de verdade. Deus, no entanto, não chamou ninguém para viver pela metade. Ele não te trouxe até aqui para que você apenas sobreviva. Jesus disse: eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. João 10:10. Abundância não é excesso material, mas plenitude no espírito. É quando você acorda sabendo que existe propósito, que existe graça, que existe uma razão para continuar. É quando o coração, mesmo com dores, encontra paz porque sabe que está amparado. A abundância de Deus não se mede em conquistas externas, mas em transformação interna. Quando você começa a enxergar a vida com confiança, o medo perde o trono. Talvez você pense, eu até quero confiar, mas não consigo. Às vezes a fé parece distante demais, quase como um ideal reservado para pessoas melhores, mais espirituais, mais preparadas. Mas a fé é construída. Ela não nasce pronta. Ela cresce como uma planta frágil que precisa de luz, de água, de cuidado. Você começa com um passo tímido, um pedido simples, uma oração curta. E com o tempo, a presença de Deus vai preenchendo o espaço que o medo ocupava. Não tente forçar a fé como quem empurra algo para dentro. Deixe que ela floresça como quem recebe algo gentilmente. A fé é dom, não punição. Há pessoas que passam a vida esperando o momento perfeito para confiar. Quando tudo estiver bem, eu vou descansar. Mas esse momento perfeito não chega. Sempre há uma conta para pagar, uma preocupação com alguém querido, uma dúvida sobre o futuro, uma insegurança sobre si mesmo. O medo usa a vida como argumento. Ele diz, olhe tudo que pode dar errado. E a fé responde, olhe tudo que Deus já fez. Não existe cenário perfeito para acreditar. Existe decisão. Fé não é ausência de incertezas, é escolha diante delas. É você levantar o olhar e dizer, mesmo que eu não saiba como será, eu sei quem está comigo. Quando Jesus caminhava com os discípulos, ele nunca garantiu que o caminho seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições. A honestidade do mestre é impressionante. Ele não esconde o peso da vida, mas ele termina com a promessa. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória que carregamos não é uma vitória baseada nos nossos méritos. É uma vitória herdada. Ele venceu, então nós podemos seguir. Ele suportou o sofrimento, então nós podemos levantar. Ele ressuscitou, então nós podemos recomeçar. A fé cristã não é uma filosofia, é um encontro com uma pessoa viva. É olhar para Jesus e dizer, eu não consigo, mas tu podes. O medo gosta de olhar para o amanhã e pintar sombras. A fé olha para o passado e vê o cuidado de Deus. Você já percebeu quantas vezes coisas que você tanto temeu simplesmente não aconteceram? Quantas vezes preocupações que pareciam gigantes se dissiparam no ar como se nunca tivessem existido? Quantas vezes aquilo que você achava que seria o fim se tornou o início de algo novo? A vida está cheia de provas de que Deus te sustentou. Mas o medo insiste em apagar as memórias das vitórias antigas. Ele quer que você se esqueça da mão que te ajudou a levantar, da porta que se abriu quando tudo estava fechado, do abraço inesperado, da oração respondida, da paz momentânea que chegou do nada. Ele quer te convencer que você está sozinho, quando na verdade nunca esteve. E mesmo quando Deus parece silencioso, Ele está presente. Às vezes, o Senhor nos coloca em desertos para ensinar que Ele é a fonte. Enquanto você dependia da água do mundo, talvez nunca percebesse o valor da água que vem do céu. No deserto, você aprende a ouvir o som da chuva espiritual antes que ela caia. Aprende a reconhecer a direção mesmo sem ver a estrada. Aprende a caminhar pelo toque dele e não pelas placas que o mundo coloca. O deserto não é punição, é preparação. É onde a alma descobre a sua própria força e onde o coração aprende a confiar plenamente. Quando o medo tenta vencer, lembre-se, você tem um Deus que vê o que você não vê. Ele enxerga as curvas antes que você chegue nelas. Ele conhece o destino quando você ainda está no ponto de partida. Não importa quanto tempo você passou com medo, não importa quantas vezes você errou, não importa quantas noites você chorou, Deus não te abandona. Ele te chama pelo nome, Ele te molda, Ele te renova.
Ele te lembra que você foi criado para algo maior do que a ansiedade, maior do que o desespero, maior do que o pavor. E quando você respirar fundo e fechar os olhos, talvez perceba que o medo nunca foi tão grande. Ele só estava ocupando o lugar errado. Quando Deus volta a ocupar o centro, tudo muda de posição. A saúde emocional volta a ser possível. Os pensamentos se organizam. A alma encontra descanso. O coração, mesmo assustado, encontra um ritmo mais calmo. O movimento de Deus não é barulhento. Ele é sutil, firme, profundo. Ele não entra para te humilhar. Ele entra para te restaurar. E enquanto você se aproxima da presença dele, começa a perceber que o medo nunca teve domínio, só parecia ter. Quando o coração começa a confiar, o medo tenta argumentar. Ele diz que você já tentou antes e não deu certo, que você não tem preparo suficiente, que a vida já te machucou demais para arriscar de novo. Ele lista fracassos como se fossem profecias. Ele se alimenta das cicatrizes, das vozes que você ouviu no passado, dos julgamentos de pessoas que nunca caminharam com você. O medo tenta usar memórias contra você. Mas Deus usa memórias para te lembrar do que ele já fez. É um contraste tão nítido. O medo quer te prender ao passado. Deus quer te conduzir ao propósito. Uma das maiores mentiras do medo é: você não aguenta. Mas se isso fosse verdade, você não estaria aqui hoje. Pense em quantas vezes você caiu e se levantou. Quantos momentos de dor você atravessou sem manual, sem mapa, sem instrução. Quantas vezes o mundo não acreditava em você. Mas a vida continuou acontecendo. Talvez você não percebeu, mas Deus estava ali em cada detalhe. Às vezes, Ele não resolve como você espera, mas Ele te fortalece no processo. É como se o Senhor dissesse: eu não vou tirar o peso agora, eu vou te dar ombros mais fortes. A graça não é um atalho, ela é o fôlego que te permite continuar. Há uma paz que só existe para quem se rende. Quando você para de tentar ser o herói de tudo, começa a enxergar o verdadeiro protetor. Não é sobre a sua capacidade de segurar as coisas, é sobre a capacidade de Deus de segurar você. Quando você começa a entender isso, o medo perde a voz. Ele até tenta falar, mas você reconhece que o argumento dele não faz sentido diante da fidelidade do Senhor. A fé não ignora os fatos, ela apenas os coloca no contexto divino. Se o gigante é grande, o Deus que o fez é maior. Se a tempestade é intensa, aquele que governa os ventos é soberano. Nada do que te assusta é novidade para Deus. Ele já viu, já calculou, já te preparou. É curioso como nós conseguimos acreditar com facilidade no fracasso, mas lutamos para acreditar na vitória. O medo nos mostra um futuro destruído como se fosse inevitável. Mas quando Deus mostra um futuro de esperança, nós chamamos de exagero, de idealismo, de otimismo demais. Talvez o medo tenha treinado nossa mente para esperar o pior. Mas a fé existe para te ensinar que esperança não é fuga, é confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Não há letra pequena no final desse versículo. Ele não diz que fará apenas se tudo estiver perfeito. Ele não diz que fará apenas se você não falhar. Ele diz: confia. E essa palavra sozinha já é um ato de cura. Quando você começa a entregar, partes da sua vida começam a voltar para o lugar. Não porque tudo se resolve instantaneamente, mas porque o coração aprende a respirar. Você já percebeu que quando está ansioso, até o corpo fica pesado? As mãos suam, os ombros enrijecem, o peito comprime. O medo começa no espírito, depois muda o pensamento, depois entra no corpo. É um ciclo silencioso. Mas quando a presença de Deus entra, o processo reverso acontece. A mente desacelera, o coração suaviza, a respiração volta. Não é emoção, é cuidado. O amor de Deus não é teoria. Ele se manifesta fisicamente. Às vezes você sente uma paz que não sabe explicar. Às vezes, uma lágrima desce e você sente leveza. Às vezes, você dorme depois de noites acordado.
Isso é Deus agindo. Há pessoas que acham que só os fortes na fé merecem respostas. Mas Jesus não escolheu discípulos perfeitos. Ele escolheu impulsivos, escolhidos improváveis, escolhidos medrosos. Pedro negou, Tomé duvidou, Tiago e João tinham temperamento explosivo. E ainda assim ele os chamou. Não porque eles eram prontos, mas porque ele queria transformá-los. Deus nunca exige perfeição para te aceitar. Ele aceita você agora, exatamente como está. Ele te molda durante o processo. Ele te levanta quando você cai no caminho. A jornada cristã não é sobre ser impecável, é sobre caminhar com o perfeito. Talvez você tenha pensado que só poderia buscar Deus quando estivesse melhor, mais equilibrado, mais forte. Talvez tenha pensado que a sua oração só teria valor se você estivesse firme. Mas Jesus nunca colocou condições para escutar. Ele nunca disse, volte quando estiver forte. Ele disse, vinde a mim. Ele não pede argumentos, ele pede presença. Não pede currículo, pede coração. A maior força que um ser humano pode ter é reconhecer que precisa de Deus. O medo é arrogante. Ele diz que você deve resolver tudo sozinho. A fé é humilde. Ela diz que você pode se apoiar no Senhor. E quando essa humildade nasce, você começa a enxergar milagres que antes ignorava. Coisas simples, silenciosas, inesperadas. A mensagem que chega na hora certa. A conversa que abre um novo caminho. O dinheiro que aparece quando tudo parecia perdido. O médico que tem a resposta. A porta que se abre quando você desistiu. O coração que finalmente descansa. Milagre não é só aquilo que acontece do lado de fora. Às vezes, o maior milagre é aquilo que Deus faz dentro. Ele tira o medo pelo tronco, não só pelas folhas. Ele cura as raízes. Ele muda a forma como você enxerga a vida. E quando a visão muda, a caminhada muda junto. Talvez o medo tenha te acompanhado por tanto tempo que agora ele parece parte de quem você é. Ele se tornou uma sombra que anda ao seu lado. Você até tenta espantá-lo, mas às vezes parece que ele sabe voltar pelos mesmos caminhos. Uma lembrança, uma palavra dura, uma notícia inesperada e pronto, ele reaparece. O medo gosta de agir como se fosse dono da sua história. Ele diz, você sempre será assim. Ele sussurra, nada vai mudar. Ele insiste, você não vai conseguir. Mas o medo mente. Deus nunca disse isso sobre você. Jesus nunca chamou alguém para viver acorrentado. A voz que paralisa não é a voz do céu. O coração humano tem essa estranha tendência de acreditar mais facilmente na dor do que na esperança. Talvez porque já sofreu demais e cansou de esperar. Talvez porque alguém o decepcionou de maneira profunda. Talvez porque a vida nem sempre foi gentil. Mas mesmo com tudo isso, Deus continua chamando. Ele não rejeita você porque se sente fraco. Ele não desiste porque você está cansado. Ele não te abandona porque você esteve longe. A graça não expulsa, ela busca. A misericórdia não acusa, ela levanta. E quando você finalmente entende que não precisa merecer o amor de Deus para recebê-lo, o medo começa a perder o poder. A Bíblia diz algo tão simples e tão forte. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4:18. É por isso que Jesus não é apenas um salvador espiritual. Ele é um médico da alma. O medo não é só um pensamento, ele é uma ferida. Ele nasce em momentos que traumatizaram, palavras que machucaram, perdas que marcaram. A cura não se resume a citações bonitas, ela nasce no encontro real com o amor verdadeiro. E Deus não ama pela metade. Ele não observa a distância. Ele se envolve. Ele entra nas áreas da sua vida que ninguém vê. Ele toca os lugares que você tenta esconder. Ele reconstrói pedaços que você imaginou que nunca seriam restaurados. Só que entregar-se ao amor de Deus exige algo que nem sempre é fácil: abrir mão do controle. Às vezes, controlamos tudo porque temos medo de perder. Seguramos pessoas porque temos medo de abandono. Guardamos dinheiro porque temos medo da falta. Evitamos mudanças porque temos medo do desconhecido.
E esse controle, com o passar do tempo, consome. Elimina a alegria, esgota a mente, rouba o descanso. Mas quando você começa a confiar que Deus é seu refúgio, algo se rearruma dentro de você. Você não precisa controlar para sobreviver, você precisa descansar para florescer. O medo tenta convencer que descanso é fraqueza, que precisa lutar sempre, provar sempre, carregar sempre. Mas Jesus nos ensina o contrário. Ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Descanso não é desistir, é confiar, é olhar para o céu e admitir: eu não sei tudo, mas sei quem sabe. É entregar aquilo que você não consegue carregar. É parar de lutar contra ondas gigantes e lembrar que há um Deus que acalma mares. Nunca foi você contra o mundo, sempre foi você com ele. Há uma parte da caminhada espiritual que poucas pessoas comentam: a solitude com Deus. Não a solidão, essa dói. A solitude é outra coisa. É o silêncio que cura. É quando você fecha os olhos e deixa a presença do Senhor respirar dentro de você. É quando você derrama as lágrimas que segurou por anos. É quando você não finge ser forte e admite que precisa dele. Nesse lugar secreto, o medo não consegue entrar, porque o amor de Deus ocupa os espaços que o medo tentou dominar. Quem encontra esse lugar entende que a guerra nunca foi externa, ela sempre foi interna. E o inimigo, que antes parecia enorme, se revela pequeno diante da voz do Pai. Talvez você esteja cansado de lutar com pensamentos. Talvez esteja cansado de acordar no meio da noite com o coração acelerado. Talvez esteja cansado de fingir que está tudo bem, porque acha que ninguém entenderia. Mas existe alguém que entende. Jesus conhece a dor humana como ninguém. Ele chorou. Ele sentiu solidão. Ele viu amigos o abandonarem. Ele foi injustiçado. Ele foi traído. Ele carregou culpa que não era sua. Ele sabe o que significa sentir medo, e ainda assim ele venceu. Quando você olha para ele, entende que não está enfrentando algo distante, teórico, abstrato. Está caminhando com alguém que sabe exatamente como sustentar você. E quanto mais você caminha com Deus, mais percebe que o medo não desaparece de uma vez. Ele enfraquece, ele perde autoridade, ele vira eco e não sentença. Ele chama, mas você não responde. Ele aparece, mas você olha para o céu. A vida com Cristo não promete ausência de batalhas, promete presença na batalha. E essa presença muda tudo, porque o medo tenta te lembrar onde você caiu. Deus te lembra onde você vai se levantar. E se hoje você ainda não sabe como dar esse passo, não tem problema. Comece pequeno, não tente resolver tudo de uma vez. Às vezes, a oração mais poderosa é aquela que cabe numa frase curta: Deus, me ajuda. Às vezes, o milagre nasce na respiração profunda, seguida de um sussurro: Jesus, fica comigo. Não é o tamanho da oração que move o céu, mas a sinceridade de quem ora. Deus conhece cada lágrima, cada pensamento, cada medo secreto. Ele sabe o que dizer antes que você abra a boca. Ele não espera que você seja gigante para amá-lo. Ele quer te tornar gigante enquanto te ama. Em algum momento da caminhada, o medo percebe que não tem mais domínio sobre você. Ele tenta voltar com lembranças antigas. Tenta sugerir que tudo o que você viveu até agora foi sorte, que nada garante que as próximas batalhas serão vencidas. Mas quando você já experimentou a fidelidade de Deus, algo dentro de você muda. Você já não aceita os argumentos do medo como uma verdade absoluta. Você olha para ele e lembra: ainda que a terra se abale, ainda que os montes se movam, Deus é o meu refúgio. Você começa a responder com fé. E o medo, que antes parecia um gigante, encolhe como uma sombra projetada por uma luz que agora está muito mais forte. E é aqui que você começa a perceber algo que a caminhada espiritual ensina pelos detalhes. A coragem não nasce quando o problema desaparece. Ela nasce quando você encontra um lugar seguro para o seu coração. Não existe refúgio mais seguro do que Deus. Não existe descanso mais profundo do que o descanso que vem da presença.
saber. Não existe amanhã mais firme do que aquilo que é sustentado pela mão que criou o universo. É verdade que você vai errar, vai duvidar, vai se sentir vulnerável. Mas Deus não te ama menos por isso. Ele não abandona quem tropeça, Ele levanta, Ele cuida, Ele fortalece. Quando você está perto de Jesus, o mundo continua sendo mundo, mas você não é mais o mesmo. As tempestades continuam existindo, mas não causam o estrago de antes. O vento sopra, mas agora você sabe onde se apoiar. O medo aparece, mas você sabe para quem entregar. E aos poucos, quase sem perceber, você começa a viver o que o salmista disse: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A segurança verdadeira não nasce das circunstâncias, nasce da presença. Talvez você ainda esteja no meio da tempestade. Talvez esteja ouvindo o barulho das águas e não consiga ver o horizonte. Talvez tenha medo de dar o próximo passo porque acha que não vai aguentar. Mas olhe para Jesus, não olhe para as ondas. Aconteceu com Pedro, acontece conosco. A fé some quando olhamos para o vento e volta quando olhamos para o Mestre. Se você puder, feche os olhos por um instante. Respire devagar e lembre-se: Deus está aqui. Ele não está distante. Ele não está indiferente. Ele está próximo como um pai que observa cada detalhe, que conhece cada fio de cabelo, cada lágrima, cada suspiro. É nessa presença que a vida encontra significado. No amor que lança fora o medo. No cuidado que chega antes da ansiedade. Na mão estendida antes do afogamento. Não importa o que disseram sobre você. Não importa quantas vezes você falhou. Não importa quantas batalhas perdeu. Deus não te chama pelos seus erros. Ele te chama pelo teu nome. Ele te vê inteiro mesmo quando você se sente quebrado. Ele te vê capaz, mesmo quando você se sente pequeno. Ele te vê forte, mesmo quando você está cansado. E Ele te diz: eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Essa não é uma frase para decorar. É uma promessa para viver. Então, continue caminhando. Continue buscando. Continue falando com Ele nos momentos em que ninguém entende. Continue abrindo o coração quando tudo parecer pesado. Continue acreditando, mesmo com lágrimas nos olhos. A fé não é uma caminhada reta. Ela é cheia de curvas, pausas e retomadas. Não tem problema se você não sabe tudo. Não tem problema se tem dúvidas. Deus trabalha com pessoas reais, não com robôs perfeitos. Ele transforma, Ele refina, Ele molda. E se neste momento você sente vontade de desistir, segure por mais um instante. Não porque você é impecável, mas porque Ele é fiel. Não porque o caminho é fácil, mas porque o caminho termina nele. Você não chegou até aqui para ser vencido pelo medo. Há mais para você. Há descanso, há cura, há graça, há novo começo. A tempestade parece forte, mas ela não é eterna. O medo é barulhento, mas Deus fala na calmaria. Se puder, permita-se conversar com Ele hoje. Fale com Jesus antes de dormir, agradeça pelas pequenas coisas, entregue os pesos invisíveis. Talvez você não veja tudo mudar de uma vez, mas sentir paz já é um milagre. Sentir que alguém está com você já é transformação. Permita que essa presença silenciosa te acompanhe enquanto você respira. Permita que o amor de Deus ocupe o espaço que o medo monopolizou. E lembre-se, toda vez que o medo tentar vencer, volte a esta verdade. Deus é o teu refúgio. Para aqueles que sentiram tocados por esta mensagem, continuem junto comigo nessa jornada de fé, de cura e de confiança em Deus. Não caminhe sozinho. Busque a presença do Senhor, compartilhe a palavra, deixe que Ele cuide de você como um pai cuida de seu filho. Há mais caminhos, mais orações, mais encontros com o amor de Cristo esperando você. Não tenha medo de dar o próximo passo. Você não está só. Que o Senhor te cubra com sua paz. Que Jesus guarde os teus pensamentos. Que o Espírito Santo acalme o teu coração. E que você, ao deitar hoje, sinta o abraço de Deus sobre você. Descanse. Você está seguro. Amém.